Ele me deixou sentado em um restaurante barato por 3 horas no nosso aniversário, rindo com os amigos quando finalmente entrou. Eu disse que ela ainda estaria esperando, disse ele. As risadas deles me marcaram. Sorri, paguei a conta e saí. Meu verdadeiro plano já estava em ação. 3 horas e 14 minutos. A voz do meu marido ecoou pelo restaurante silencioso quando ele finalmente entrou, com seus 3 melhores amigos atrás dele como um desfile de vitória. Todas as cabeças no restaurante se viraram. Ele pegou o celular e mostrou para o casal de idosos na mesa ao lado. Viu só? 3 horas e 14 minutos. Minha esposa ficou sentada aqui esperando. Disse ao meu filho que esperaria a noite toda se fosse preciso. Jake estava filmando. Mike contava dinheiro. Tom ria tanto que chorava. Meu marido sentou na mesa à minha frente, vitorioso. Então, querida, sobre o que você queria conversar no nosso aniversário? A senhora idosa na mesa ao lado ofegou audivelmente, levando a mão ao peito. O marido se levantou um pouco, como se quisesse dizer alguma coisa, mas a esposa o puxou de volta. Nancy, nossa garçonete, que estava me servindo café havia 3 horas, deixou cair seu bloco de pedidos. O som dele batendo no chão de linóleo foi o único ruído no restaurante repentinamente silencioso. Olhei para o rosto do meu marido, olhei de verdade. A satisfação estampada em suas feições não era novidade. Eu a via toda terça-feira durante as noites de pôquer, toda vez que ele ganhava um daqueles joguinhos de poder que ele fazia com a minha dignidade como aposta. Mas vê-la ali, no lugar onde tivemos nosso primeiro encontro 15 anos antes, enquanto os amigos dele registravam minha humilhação como se fosse um evento esportivo, algo dentro de mim finalmente se rompeu. Não se quebrou, se rompeu, como uma falha geológica sob pressão há anos. Nada importante, eu disse, com a voz firme enquanto tirava $40 da carteira para Nancy. Só queria saber quando você se tornou essa pessoa. Antes de continuarmos, quero agradecer por se juntar a mim para compartilhar essas histórias poderosas de recuperação. Se você acredita que toda mulher merece respeito e dignidade em seus relacionamentos, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como a jornada dela se desenrola. Mas eu sabia exatamente quando. A transformação tinha sido tão gradual, tão cuidadosamente orquestrada, que eu não percebi. Como ganhar peso, meio quilo de cada vez, até que de repente você não se reconhece mais nas fotos. Foi assim que começou o nosso segundo mês de casamento. Eu tinha 26 anos, ele 28, nós dois brincando de ser adultos no nosso primeiro apartamento. Cheguei tarde do meu trabalho na empresa de marketing. Houve uma emergência com um cliente, e os telefones tocaram sem parar até às 19h30. O jantar não estava pronto. Uma coisa tão pequena, mas ele me fez sentar como um pai decepcionado, explicando como a mãe dele sempre deixava o jantar pronto às 18 horas, como era uma questão de respeito à estrutura. Pedi desculpas de verdade, e prometi melhorar. Na semana seguinte, comprei uma panela elétrica. Problema resolvido, pensei. Mas sempre havia outro problema, outra maneira de eu não corresponder ao exemplo da mãe dele, outro ajuste que eu precisava fazer. Meu riso era alto demais nas festas da empresa dele. Minhas opiniões eram fortes demais quando os amigos dele vinham visitá-lo. Minha carreira era muito exigente quando entrava em conflito com a agenda dele. Lembra quando ela tentou ter aquela noite das garotas? Jake dizia agora, deslizando para a mesa ao lado do meu marido. Faz o quê? 3 anos? Tive que encerrar logo. Eles riram, e eu me lembrei. Minha colega de quarto da faculdade, Sarah, estava na cidade. Eu tinha planejado jantar e uns drinks, talvez dançar depois. Nada demais, apenas me reconectando com alguém que me conhecia antes de eu aprender a me tornar menor. Mas ele ligou 2 horas depois do jantar com uma emergência. O chefe dele estava na cidade inesperadamente e precisava de nós para um jantar com um cliente imediatamente. Eu deixei Sarah no restaurante com um pedido de desculpas. Não houve jantar com clientes. Ele estava em casa jogando videogame com Jake, me ensinando que meus planos eram provisórios, sujeitos a cancelamento. O melhor foi a promoção, acrescentou Mike, ainda filmando apesar do meu olhar. Quando ela achou que ia aceitar aquele cargo de diretora.
A promoção que eu havia conquistado, pela qual trabalhei 60 horas por semana, teve 3 chefes de departamento diferentes me recomendando. O salário teria sido maior que o dele. Na noite anterior à minha aceitação, ele me convidou para outra conversa, como isso afetaria nossos planos para ter filhos, como as horas de trabalho prejudicariam nosso casamento, como sua carreira estava em um momento crucial e precisava do meu apoio. Recusei no dia seguinte e os vi entregarem a proposta ao Brad, que tinha metade da minha experiência, mas todos os cromossomos certos. Ela fez a escolha certa, disse meu marido, estendendo a mão para me dar um tapinha. Algumas mulheres simplesmente não são feitas para esse tipo de pressão. Tom riu, abrindo algo no celular. Mostre a planilha para ela. A planilha? Claro, havia uma planilha. Meu marido parecia orgulhoso quando Tom virou a tela para mim. Colunas e linhas, codificadas por cores e formatadas. Métricas de desempenho da esposa no topo. Meu nome na primeira linha. Pontualidade no jantar, 94%. Índice de obediência, 9,2 de 10. Conformidade pública, perfeita. Último recorde de espera, 3 horas e 14 minutos. Abaixo do meu nome, havia outras esposas. Jennifer, ele me deixou sentado em um restaurante barato por 3 horas no nosso aniversário, rindo com os amigos quando finalmente entrou. Eu disse que ela ainda estaria esperando, disse ele. As risadas deles me marcaram. Sorri, paguei a conta e saí. Meu verdadeiro plano já estava em ação. 3 horas e 14 minutos. A voz do meu marido ecoou pelo restaurante silencioso quando ele finalmente entrou, com seus 3 melhores amigos atrás dele como um desfile de vitória. Todas as cabeças no restaurante se viraram. Ele pegou o celular e mostrou para o casal de idosos na mesa ao lado. Viu só? 3 horas e 14 minutos. Minha esposa ficou sentada aqui esperando. Disse ao meu filho que esperaria a noite toda se fosse preciso. Jake estava filmando. Mike contava dinheiro. Tom ria tanto que chorava. Meu marido sentou na mesa à minha frente, vitorioso. Então, querida, sobre o que você queria conversar no nosso aniversário? A senhora idosa na mesa ao lado ofegou audivelmente, levando a mão ao peito. O marido se levantou um pouco, como se quisesse dizer alguma coisa, mas a esposa o puxou de volta. Nancy, nossa garçonete, que estava me servindo café havia 3 horas, deixou cair seu bloco de pedidos. O som dele batendo no chão de linóleo foi o único ruído no restaurante repentinamente silencioso. Olhei para o rosto do meu marido, olhei de verdade. A satisfação estampada em suas feições não era novidade. Eu a via toda terça-feira durante as noites de pôquer, toda vez que ele ganhava um daqueles joguinhos de poder que ele fazia com a minha dignidade como aposta. Mas vê lá, na verdade, eu disse, vou querer mais uma xícara. A mesa ficou em silêncio. O sorriso do meu marido se estreitou nos cantos. Eu disse que estamos indo. Eu ouvi você. Empurrei minha xícara para Nancy, que olhou para nós como se estivesse assistindo a uma bomba sendo desarmada. Mas ainda não terminei. A câmera do Jake ainda estava gravando. Ótimo. Que eles documentem isso também. Você me treinou, eu disse, com a voz em tom de conversa, como se estivéssemos falando sobre o tempo. É isso que você vem dizendo às pessoas há anos, certo? Que você me treinou como um cachorro de exposição. Senta, fica, busca. E eu fiz. Executei todos os truques, atingi todos os parâmetros da sua planilha. Você está sendo dramático, disse ele. Mas a plateia estava assistindo agora, com os outros clientes se aproximando. Sou eu? Conte a eles sobre as noites de terça-feira, como você estala os dedos no ritmo, como eu levo sua cerveja rápido. 14 segundos é o meu recorde, certo? Você ficou tão orgulhosa quando contou para o seu irmão no Natal. Tom se remexeu, desconfortável. Talvez devêssemos. Ou contar a eles sobre o carinho na cabeça, continuei. Boa menina, você diz, e literalmente dá um carinho na minha cabeça como se eu fosse um Golden Retriever que conseguiu pegar o jornal. A senhora idosa na cabine ao lado estava com o celular na mão, gravando discretamente. O marido dela me deu um leve aceno de encorajamento. Chega, disse meu marido, sua vitória se transformando em algo mais.
É mesmo? Porque eu nem cheguei às melhores partes. Tipo, como você me fez recusar o cargo de diretora porque não aguentava que eu ganhasse mais. Ou como você disse à sua mãe que eu era muito emotiva para lidar com decisões importantes, então você cuida de todas as nossas finanças. Ou como tudo que eu faço aparentemente faz parte do seu programa de treinamento, que você discute com seus amigos como se eu fosse um estudo de caso em psicologia comportamental. Nancy me serviu o café e, num gesto de bela solidariedade, perguntou: gostaria de ver o cardápio de sobremesas? Temos um especial de aniversário delicioso, por conta da casa. Meu marido se levantou abruptamente. Estamos indo agora. Mas eu não me mexi. Pela primeira vez em 12 anos, não me assustei com a ordem dele. Não. A palavra pairou no ar como um desafio. O celular de Jake ainda estava gravando, mas sua mão havia caído, o ângulo da câmera esquecido. Mike havia parado de contar o dinheiro das apostas. Tom estava olhando para os sapatos. Eu disse, eu sei o que você disse. A mesma coisa que você vem dizendo há 12 anos. Pule, e eu pergunto a que altura. Busque, e eu corro. Espere, e eu fico aqui sentado por 3 horas enquanto você ri disso com seus amigos. Mas aqui está o que você não me treinou para fazer. Você não me treinou para parar de me amar completamente. Ainda resta um pedacinho, e é o suficiente. Levantei-me então, não porque ele ordenou, mas porque eu estava pronto. Olhei para cada um dos seus amigos, um de cada vez. Jake, sua ex-mulher não te deixou porque queria igualdade. Ela te deixou porque você é patético. Tom, Jennifer chora no carro depois de fazer compras porque é o único lugar onde ela consegue ficar sozinha. E Mike, sua esposa não te deixou por uma mulher. Ela te deixou por um ser humano que a havia como uma também. O restaurante se tornou meu tribunal, e eu era promotora e testemunha. O rosto do meu marido passou de vermelho para branco, para um roxo manchado que eu nunca tinha visto antes. 15 anos, eu disse, olhando diretamente para ele. 15 anos que estou desaparecendo lentamente. Uma correção de cada vez, uma piada de cada vez, um tapinha na cabeça de cada vez. E você documentou tudo, fez planilhas sobre isso, transformou minha desumanização em uma competição com seus amigos. Peguei minha bolsa e deixei os $40 na mesa, apesar de Nancy ter acenado para que não os levassem. Feliz aniversário, querida. Divirta-se explicando a todos por que sua esposa, perfeitamente treinada, acabou de fazer seu último truque. Enquanto caminhava em direção à porta, ouvi a senhora idosa dizer alto o suficiente para que todos ouvissem: aquela pobre garota, sentada aqui há 3 horas no seu aniversário enquanto aqueles homens horríveis faziam apostas. A última coisa que ouvi antes de a porta se fechar foi a voz do meu marido. Não mais estrondosa, mas baixa e defensiva. Ela vai voltar. Ela sempre volta. Mas eu não faria isso. A ilusão da esposa perfeita não foi apenas quebrada. Foi incinerada. As cinzas se espalharam pelo chão do restaurante, junto com sua dignidade e o silêncio desconfortável de seus amigos. Esperei 3 horas e 14 minutos. Seria a última vez que esperaria por algo dele novamente. O ar frio atingiu meu rosto quando empurrei a porta da lanchonete, mas não fui para o meu carro. Ainda não. Fiquei parada na calçada, respirando a noite de outubro, deixando o oxigênio encher os pulmões que estavam respirando superficialmente por 3 horas. Pela janela, eu podia vê-los ainda rindo, e meu marido já pedindo comida, como se fosse apenas mais uma noite de terça-feira com os meninos. Mas deixa eu te contar sobre aquelas 3 horas antes deles chegarem. Aquelas 3 horas que mudaram tudo. Eu cheguei às 6 horas e 40, 20 minutos mais cedo, usando o vestido bordô que ele tinha me dado no nosso 5º aniversário, na época em que ele ainda me comprava coisas que não eram eletrodomésticos. O restaurante não tinha mudado muito. As mesmas cabines de vinil rachadas, o mesmo letreiro de neon piscando, a mesma Nancy que nos serviu no nosso primeiro encontro. Ela me reconheceu imediatamente, com um rosto iluminado. Jantar de aniversário? Perguntou, e quando assenti, ela bateu palmas. 15 anos. Deixa eu te dar a cabine especial. A cabine especial, um lugar de canto, mais reservado, onde ele segurou minhas mãos do outro lado da mesa e me contou sobre seus sonhos. Vou comandar uma empresa, disse ele.
Você vai ser minha rainha, disse ele. Seremos diferentes de todos os outros, disse ele. 7 horas chegaram com a correria do jantar, famílias chegando, o cheiro de carne assada e torta de maçã, o caos confortável de pessoas terminando o dia juntas. Pedi a cerveja dele, aquela importada que ele descobriu no ano passado e insistiu que era a única marca que valia a pena beber. Coloquei-a na minha frente como uma promessa de que ele chegaria em breve. 7h15, fiz a primeira ligação. O telefone dele tocou 4 vezes antes da caixa postal. Ei, querida, só para saber se você já está a caminho. Estou na nossa mesa. Minha voz era leve, despreocupada. O jovem casal tinha acabado de se sentar na mesa atrás de mim, e eu podia ouvi-los debatendo aperitivos com a seriedade de uma conversa sobre desarmamento nuclear. Eles tinham talvez 22 anos e ainda acreditavam que cada jantar juntos era um evento que valia a pena comemorar. 7h30. A segunda ligação foi direto para a caixa postal. Bateria descarregada, raciocinei. Ele era péssimo em carregar o celular. Nancy trouxe palitos de pão sem que eu pedisse, a manteiga de alho ainda quente. Homens, disse ela, revirando os olhos com uma compaixão teatral. Eles se atrasariam para os próprios funerais. Mas Nancy não sabia sobre o padrão, os jantares de negócios em que ele chegava uma hora atrasado, culpando o trânsito e cheirando aos cigarros do Jake, as reuniões de pais e professores que ele perdia completamente, deixando-me com a tarefa de explicar sua ausência aos professores que pararam de perguntar depois da terceira vez, o ensaio do casamento da minha irmã, em que ele apareceu na hora da sobremesa, irritado por eu ter mandado tantas mensagens sobre isso. 8 horas. O movimento do jantar estava diminuindo. Um homem jantando sozinho no balcão não parava de me olhar por cima do jornal. Ele tinha uns 70 anos, usava um cap de veterano, o tipo de pessoa que ainda acreditava na honra e no cumprimento da palavra. Eu me perguntava o que ele via quando olhava para mim, uma mulher esperando pelo marido, ou uma mulher que havia esquecido que não precisava esperar. Mandei outra mensagem: estou ficando preocupada. Por favor, me avise que você está bem. A resposta veio rapidamente. 3 pontos apareceram e depois desapareceram. Ele estava digitando algo e depois apagando. Os pontos apareceram novamente e desapareceram. Ele estava lá, onde quer que lá estivesse, decidindo não responder. Foi então que o calor começou a invadir meu peito. Não exatamente raiva, mas algo mais primitivo. Reconhecimento, talvez. Como quando você finalmente vê a ilusão de ótica em uma daquelas imagens do olho mágico. Depois que você vê, não consegue mais esquecer. 8h20. Nancy encheu meu café pela 4ª vez. Quer pedir alguma coisa enquanto espera, querida? Só café, eu disse, embora meu estômago estivesse se devorando. O palito de pão permanecia intocado, frio e acusatório. O jovem casal atrás de mim dividia um milkshake, com 2 canudos, como se tivesse saído de um filme dos anos 1950. A garota riu de algo que o garoto disse, e o som foi tão puro de decepção, que precisei fechar os olhos. Meu telefone tocou, finalmente, mas era Jennifer, a esposa de Tom. Sinto muito. Sem contexto, sem explicação, apenas um pedido de desculpas por algo que eu ainda não entendia. 8h45, liguei para o escritório dele. O segurança, Paul, atendeu. Senhora Davidson, não, seu marido saiu às 5 em ponto. Parecia de ótimo humor também. Disse algo sobre ganhar uma aposta. Uma aposta? A palavra ficou presa na minha garganta como uma espinha de peixe. Paul continuou falando, algo sobre o tempo, mas eu parei de prestar atenção. Pela janela, eu podia ver o bar esportivo do outro lado da rua, aquele com letreiros de cerveja em neon e o especial de asas de quinta-noite. Aquele onde a caminhonete do Jake estava estacionada bem na frente. 9 horas, 2 horas. O senhor mais velho no balcão havia pago a conta, mas não havia saído. Ele me observava abertamente agora, sem fingir mais ler o jornal. Nancy havia parado de me perguntar se eu precisava de alguma coisa, apenas pairava por perto como uma mãe preocupada. O jovem casal havia passado de milkshakes para dividir um pedaço de torta, revezando-se para alimentar um ao outro com as mordidas. Abri nosso histórico de mensagens e rolei para trás, percorrendo meses de mensagens transacionais,
Pegar leite? Estou atrasada, cadê o cartão do plano de saúde? Quando foi a última vez que ele me mandou uma mensagem que não fosse uma ordem ou uma reclamação? Quando foi a última vez que ele disse meu nome em uma mensagem em vez de apenas um oi ou nada? 9h15. A bateria do meu celular estava com 12%. Eu tinha esquecido de carregá-lo, ocupada demais me arrumando para um homem que estava do outro lado da rua, me tornando o alvo de mais uma piada. Eu podia ir embora, devia ir, mas algo me mantinha sentada, uma necessidade perversa de ver até onde aquilo ia, o quanto ele achava que eu aguentaria. Jennifer mandou outra mensagem: ele está mostrando a transmissão ao vivo para todo mundo. O Tom me fez assistir. Transmissão ao vivo. Estavam transmitindo minha humilhação em tempo real. Olhei ao redor do restaurante, subitamente paranoica de que todos soubessem, todos estivessem assistindo. Mas eram apenas Nancy, o velho, o jovem casal que havia ido tomar café e um caminhoneiro que tinha acabado de entrar para comer uma torta. 9h30. O casal atrás de mim estava indo embora. Ao passarem, a moça parou na minha mesa. Espero que esteja tudo bem, disse ela baixinho. O namorado puxou sua mão, envergonhado pela sua ousadia, mas ela continuou focada em mim. Você merece mais do que alguém que te faz esperar. Da boca de estranhos, verdades acidentalmente profundas. 9h43. A campainha tocou, e lá estavam eles. Eu já os tinha visto chegando, os tinha visto atravessando a rua fora da faixa em frente ao bar esportivo, Jake ainda carregando sua garrafa de cerveja, embora isso fosse legal. Eles já estavam barulhentos antes mesmo de entrarem, suas vozes ecoando pelo estacionamento. A risada do meu marido, aquela que costumava me fazer sentir calorosa, agora só me fazia sentir pequena. E então ele disse, alto o suficiente para todos ouvirem, 3h14. Mas eu tive uma pontuação alta, como se minha humilhação fosse uma conquista a ser comemorada. O resto você já sabe, o confronto, a planilha, a minha saída. Aquilo foi realmente uma entrada para algo mais. Mas aquelas 3 horas, aquelas foram só minhas. 3 horas de compreensão lenta de que esperar não era amor, paciência não era virtude e permanecer não era força. 3 horas de me tornar alguém que nunca mais esperaria. Meu carro estava parado na entrada da garagem às 6h17, com o escapamento visível no ar frio da manhã. Eu estava sentado ali havia 10 minutos, com o motor ligado, observando nossa casa como se pertencesse a estranhos. A luz da varanda que eu havia deixado acesa ainda estava acesa. Seu BMW estava estacionado no ângulo de costume, ocupando mais do que sua parte da garagem para 2 carros. Tudo parecia exatamente como quando eu saí para jantar, 12 horas antes. Mas nada jamais seria o mesmo. Lá dentro, eu podia ouvi-lo roncando no quarto, aquele ronco satisfeito e desinibido de alguém que ganhou tudo e não perdeu nada. O som entrava pela janela do nosso quarto, aquela que eu havia deixado entreaberta porque ele gostava de ar fresco enquanto dormia. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, meu primeiro instinto foi temer que ele pegasse um resfriado. Desliguei o motor e sentei-me sob a luz crescente do amanhecer, com o celular quentinho no colo depois de horas rolando a tela. Jennifer havia enviado 32 capturas de tela durante a noite. Ela vinha documentando tudo há 2 anos, disse ela, esperando que alguém se rendesse primeiro. Minha humilhação lhe dera coragem, ou talvez apenas companhia. A primeira captura de tela foi de 3 anos atrás, uma mensagem do meu marido para o grupo, 4º dia do teste de tratamento do silêncio. Ela está arrasando. Preparou meu jantar favorito sem ser solicitada. Pediu desculpas 2 vezes por qualquer coisa que tenha feito de errado, mesmo sem ter feito nada. Isso é lindo. A resposta de Jake, genial. Quanto tempo você planeja aguentar até ela chorar? Geralmente leva 5 dias. 5 dias. Lembrei-me daquela semana. Eu tinha enlouquecido tentando descobrir o que tinha feito de errado, repassando cada conversa, cada possível desfeita. Finalmente, desabei, soluçando no nosso quarto, implorando para que ele me dissesse como consertar. Ele me abraçou, acariciou meu cabelo, disse que eu estava pensando demais, que me amava, que às vezes só precisava de espaço para processar seus sentimentos. Tinha sido um jogo. Minha dor tinha sido entretenimento. A captura de tela seguinte era pior, uma discussão detalhada sobre treinamento de conformidade com a esposa de alguém, chamada Carol,
que teve a audácia de discordar do marido em público. Os homens passaram 40 mensagens elaborando estratégias para corrigir esse comportamento. Suas sugestões variavam de humilhação pública a controle financeiro, passando por algo chamado protocolo de abstinência de afeto. Rolei a página até a contribuição do meu marido, a chave é a inconsistência. Às vezes, recompense o comportamento que você quer desencorajar. Às vezes, puna o comportamento que você quer encorajar. Isso os mantém constantemente na dúvida, constantemente se esforçando mais. É um condicionamento psicológico básico. Pavlov descobriu isso com os cães. Cachorros. Éramos cachorros para eles. Meu celular vibrou, uma nova mensagem da Jennifer: olha o seu Instagram. As fotos marcadas. Eu não verificava o Instagram há meses. Ele me disse que redes sociais eram para quem só quer chamar atenção e para mulheres inseguras. Mas lá estava eu, marcada em dezenas de fotos que nunca tinha visto, fotos de festas da empresa dele, em que eu ficava um pouco atrás dele, nunca ao lado, fotos de reuniões familiares, em que eu estava sempre em movimento, servindo, limpando, buscando enquanto todos os outros estavam sentados, uma do Natal passado na casa dos pais dele, eu cortando o peru enquanto ele e o pai estavam sentados à mesa discutindo ações. A legenda: as melhores mulheres sabem o seu lugar. Hashtag abençoada, hashtag família tradicional. 67 curtidas, comentários de colegas de trabalho chamando-o de sortudo e objetivos. Entrei em casa às 6h43, meus passos deliberadamente pesados no piso de madeira que ele tanto prezava. Que ele acordasse. Que ele me visse vendo-o como ele realmente era. Mas ele não se mexeu. O ronco continuou, ininterrupto, seguro. O celular dele estava virado para cima no criado mudo, sem senha, sem proteção. Por que ele precisaria da segurança de alguém tão bem treinado? Peguei o aparelho e notei que a bateria estava com 12%. Ele estava tão ocupado comemorando a vitória que se esqueceu de conectá-lo. Sua agenda estava meticulosamente organizada. Quinta-feira, 10 horas, entrevista na Morrison Industries. Ele havia reservado a manhã inteira e adicionado 3 lembretes. Na seção de anotações, ele havia escrito: lembre-se, confiança, não arrogância. Mencione filosofia de liderança. Vista o Armani. Rolei a página pelos meses de entradas do calendário. Havia lembretes para tudo relacionado à carreira dele, aos amigos, aos hobbies. Nosso aniversário não estava lá. Meu aniversário não estava lá. As únicas entradas relacionadas a mim eram coisas como esposa, dinheiro para compras e contar para a esposa sobre a viagem a Chicago. Contar para a esposa, não discutir com a esposa. Contar. O e-mail dele era uma mina de ouro de crueldade casual, trocas com o irmão dele sobre como eu a me deixaria levar depois dos 35, discussões com o consultor financeiro dele sobre proteger os bens em caso de divórcio, datadas de 2 anos atrás, quando eu ainda acreditava que éramos felizes, e uma corrente de e-mails com o adunter onde ele listava seu salário ideal como o suficiente para que minha esposa não precise trabalhar. Prefiro que ela esteja disponível para minha agenda. Disponível, como se eu fosse uma sala de conferências a ser reservada. Às 7h15, ele finalmente se mexeu. Eu estava sentado à mesa da cozinha, com o celular dele na minha frente, imprimindo capturas de tela na impressora da nossa casa, aquela que ele comprou para o escritório, mas deixou na cozinha quando comprou um modelo melhor. Por que você está acordado? Sua voz estava rouca de sono e restos de álcool. Ele ficou parado na porta, de cueca, se coçando sem pudor. Não consegui dormir, eu disse, sem tirar os olhos do celular. Ele então o notou em minhas mãos. O que você está fazendo com o meu celular? Aprendendo. Ele atravessou o quarto em 3 passos e arrancou das minhas mãos. Você não mexe nas minhas coisas. Do mesmo jeito que você não mexe no meu? Peguei meu celular e mostrei a ele o aplicativo de rastreamento que ele tinha instalado, aquele que mostrava todos os lugares que eu ia, todas as pessoas para quem eu ligava, todas as mensagens que eu enviava. Seu rosto passou por várias expressões: surpresa por eu ter encontrado, irritação por ter sido desafiada e, por fim, condescendência. Isso é diferente. É para a sua segurança. Segurança. Levantei-me e juntei as capturas de tela impressas.
Como quando você usou o rastreador para aparecer no meu almoço com a Sarah. Ou quando você me ligou 17 vezes durante o jantar de aniversário da minha mãe porque o rastreador mostrou que eu tinha parado em um posto de gasolina que você não reconheceu. Você está sendo dramático. Isso é sobre ontem à noite, não é? Foi só uma brincadeira. Os caras pensaram. Eu sei o que os caras pensaram. Espalhei as capturas de tela como se fossem cartas de baralho. Tenho 3 anos do que os caras pensaram. Cada teste, cada nota, cada aposta. Você sabia que o Tom transmitiu ao vivo a sua entrada ontem à noite? 47 pessoas me assistiram esperar em tempo real. Um cara chamado Brad disse que eu era bem treinado. Pela primeira vez desde que o conheci, ele pareceu genuinamente inseguro. Jennifer te mandou isso? Aquela pequena. Aquela pequena o quê? Mulher que finalmente se cansou de ser tratada como um experimento? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu antes achava cativante. Agora eu via pelo que realmente era, ganhar tempo para formular uma resposta. Olha, talvez as coisas tenham saído do controle com os caras. É só o jeito como a gente fala. Você sabe que eu te amo. Você acha? Porque, de acordo com este e-mail para o Jake, eu sou um 7 sólido que pensa que é um 5, o que é perfeito para fins de gestão. Ele riu. Isso é um elogio. Estou dizendo que você é mais bonito do que pensa. O fato de ele achar que aquilo era uma defesa me disse tudo. Chega, eu disse baixinho. Terminou com o quê? Não seja ridículo. Para onde você iria? Você não tem emprego. Sua irmã mora do outro lado do país. Você precisa de mim. Precisa? A palavra pairou entre nós como um tratado à espera de ser rasgado. Na verdade, eu disse, abrindo algo no meu celular, tenho um compromisso na terça-feira com Sylvia Martinez. Seu rosto ficou branco. Sylvia Martinez era a advogada de divórcio mais implacável da cidade, famosa por representar a esposa de um senador que havia perdido tudo, inclusive a carreira política. Você não tem condições de pagar por ela. Minha mãe pode. O silêncio que se seguiu foi lindo. A mãe dele, que nunca gostou de mim, mas adorava as aparências, já tinha me passado um adiantamento depois que eu lhe enviei as capturas de tela às 6 horas. Sua resposta foi breve: leve-o para tudo, depois leve um pouco mais. Mas o divórcio não era suficiente, não depois do que eu tinha aprendido, não depois de entender que eu tinha sido um rato de laboratório em um labirinto por mais de uma década. Sua entrevista é quinta-feira, eu disse casualmente, indo em direção à escada. Indústrias Morrison. Grande oportunidade. Ele agarrou meu pulso. Não com força, apenas com firmeza. O gesto de controle. O que tem? Olhei para a mão dele no meu pulso e depois para o rosto dele. Nada. Só que a Cynthia Morrison é conhecida por ser minuciosa. Muito minuciosa. Ela gosta de saber tudo sobre seus potenciais executivos. Soltei meu pulso e subi as escadas, deixando-o parado na cozinha, cercado por evidências impressas de sua própria crueldade. Atrás de mim, ouvi-o resmungando, já ligando para Jake, já planejando o controle de danos. Mas eu não tinha terminado. Estava apenas começando. E Cynthia Morrison estava prestes a se tornar minha nova melhor amiga. Fiquei no banheiro privativo de Cynthia Morrison, observando meu reflexo no espelho, que provavelmente custava mais que meu carro. A mulher que me olhava não era a mesma que havia me atendido naquele restaurante. Esta estava mais ereta, com um olhar mais aguçado, usando o tailleur Chanel da minha mãe como uma armadura. 5 minutos, Cynthia chamou do outro lado da porta. Minha assistente acabou de confirmar que ele está no prédio. A tarde de quarta-feira virou noite de quarta-feira, e nossa sessão de planejamento se estendeu até o jantar. Sushi entregue por um restaurante que não tinha preços no cardápio. Cynthia havia aberto plantas de prédios em seu monitor enorme, mapeando a jornada dele pela humilhação como um general planejando uma campanha. A beleza está nos detalhes, disse ela, dando um zoom no saguão do primeiro andar. Está vendo este lugar? Sem sinal de celular. A estrutura do prédio cria uma zona morta. Ele vai ficar sentado ali, sem conseguir nem se distrair com o celular.
Eu a observava trabalhar com o fascínio de alguém aprendendo com um mestre. Ela ligou para seu chefe de segurança, um ex-fuzileiro naval chamado Marcos, instruindo-o a se envolver pessoalmente. Profissional, mas inflexível, disse ela. Se ele tentar ir embora, seja encorajador, mas firme, pedindo especificamente à senhora Morrison que tenha paciência. O plano tinha camadas que eu não havia previsto. Ela havia agendado entrevistas reais antes e depois do horário dele, jovens talentosos que chegariam na hora, preparados, ávidos por oportunidades. Eles passariam por ele com a dignidade intacta, enquanto a dele se deteriorava a cada minuto. A temperatura da sala de conferências, ela havia acessado os controles do prédio em seu tablet. Vou ajustar para 26 graus Celsius. Não é o suficiente para reclamar, mas o suficiente para fazê-lo suar por cima daquele terno caro que ele com certeza vai usar. Mas o golpe de mestre foi a papelada: 40 páginas de formulários sobre valores da empresa, declarações de diversidade, políticas de respeito no local de trabalho, redações sobre apoio à liderança feminina e criação de ambientes inclusivos. Cada pergunta elaborada para fazê-lo confrontar seu próprio comportamento enquanto esperava. Ele vai mentir nos formulários ou dizer a verdade, explicou Cynthia. De qualquer forma, ele perde. Mentiras o fazem confrontar a realidade. A verdade o torna desempregado. Eu dei meus toques, detalhes que só uma esposa saberia. Ele fica ansioso quando não consegue verificar a bateria do celular. Diz que é para estar disponível para o trabalho, mas na verdade é para ter controle, saber exatamente quanta bateria ainda lhe resta. Perfeito, Cynthia sorriu, anotando. Teremos tomadas visíveis, mas sem funcionar. Plaquinhas de "eu fora de serviço". Agora, de pé em seu escritório às 9h45 da manhã de quinta-feira, eu podia ouvir sua assistente através da porta. Sim, o Sr. Davidson está aqui para as 10 horas. Sim, avisarei a Sra. Morrison imediatamente. Cynthia entrou, fechando a porta atrás de si. Ele está usando o Armani, o terno da sorte dele para entrevistas. De acordo com a publicação dele no LinkedIn do ano passado, ela o pesquisou tão minuciosamente quanto eu a pesquisei: seus históricos escolares, seu histórico profissional, sua presença nas redes sociais que remontava a uma década. Ela encontrou coisas que eu não tinha encontrado: uma reclamação feita por uma colega no primeiro emprego dele, resolvida discretamente, um bilhete de um professor sobre sua dificuldade em aceitar feedback de instrutoras. O padrão remonta a 20 anos, ela me disse na quarta-feira à noite. Homens como ele não se tornam assim de repente. Eles são cultivados, incentivados, capacitados. Posicionamo-nos estrategicamente, eu na cadeira de frente para a porta, inclinada para que a luz da manhã me iluminasse dramaticamente por trás, Cynthia à sua mesa, com os papéis espalhados como provas em um julgamento. Lembre-se, disse ela, ajustando minha gola maternalmente, você não precisa justificar nada. Não precisa explicar ou defender. Apenas deixe que ele veja você o vendo exatamente como ele é. Através do monitor de segurança na mesa de Cynthia, nós o observamos no saguão. Ele estava mexendo no celular, provavelmente revisando seus pontos de discussão. Exatamente às 10 horas, ele se aproximou da recepção. Tem um compromisso às 10 horas com a Sra. Morrison, anunciou com a confiança de alguém que nunca teve que esperar. A recepcionista, perfeitamente informada, sorriu, desculpando-se. Claro, Sr. Davidson, parece haver uma pequena confusão com o sistema de agendamento. Se o senhor puder esperar um momento enquanto eu resolvo isso. Um momento se transformou em 15 minutos. Ele primeiro ficou de pé, depois sentou-se e depois ficou de pé novamente. O saguão era deliberadamente desconfortável, cadeiras de arte moderna que pareciam impressionantes, mas não ofereciam apoio, posicionadas muito longe das tomadas, de frente para uma parede de arte abstrata que parecia se mover se você olhasse por muito tempo. Às 10h20, ele foi transferido para a sala de conferências. Marcos o acompanhou pessoalmente, com toda a postura militar e cortesia profissional. A Sra. Morrison pede desculpas pelo atraso. Ela está muito interessada no seu perfil. Por favor, preencha estes formulários preliminares enquanto espera. Os formulários foram a minha parte favorita. Cynthia os elaborou como uma guerra psicológica. Pergunta 15. Descreva uma ocasião em que você colaborou com sucesso com uma superiora. Pergunta 23.
Como você lidaria com um funcionário que desrespeitasse constantemente a equipe de suporte? Pergunta 31. Qual o valor que você atribui ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional para os membros da sua equipe? Pelo monitor, o víamos se esforçar. Sua postura confiante se deteriorava lentamente. Ele afrouxou a gravata às 10h45. Às 11h, ele estava enxugando o suor da testa com um lenço de bolso, aquele que eu havia passado a ferro na manhã anterior por hábito. Devemos verificar o telefone dele? Perguntei. Cynthia abriu algo no computador. Meu departamento de TI tem acesso ao Wi-Fi dos nossos convidados. Ele tentou ligar para alguém chamado Jake 6 vezes. Mandou uma mensagem para alguém chamada esposa uma vez, entrevista demorando muito. Em casa mais tarde. Esposa. Nem meu nome estava no celular dele. Às 11h30, outra mudança, desta vez para a sala de espera do terceiro andar, aquela com barulho de obras da reforma do escritório ao lado. Não alto o suficiente para reclamar, mas impossível de ignorar. A perfuração começava a cada poucos minutos, assim que ele se acomodava no celular. Minha bateria está acabando, disse-lhe ao atendente por volta do meio-dia. Pode me dar um carregador? Sinto muito. Todos os nossos carregadores estão em uso, mas a Sra. Morrison deve estar pronta em breve. Ele se sentou novamente, derrotado pela polidez corporativa. Às 12h30, sua degradação estava completa. O Armani estava amassado, o cabelo bagunçado de tanto passar as mãos nele, sua confiança evaporada como o orvalho da manhã. Ele havia preenchido os formulários 3 vezes, cada versão ficando mais desleixada, mais desesperada. Olha a postura dele, observou Cynthia, clinicamente. Sinais clássicos de desamparo aprendido. Ele parou de olhar as horas, parou de pedir atualizações. Estava apenas esperando, como eu já havia esperado inúmeras vezes em inúmeros lugares ao longo de 15 anos. À 1h, o transferiram para a posição final, a pequena sala em frente ao escritório de Cynthia. Através da porta, ele podia nos ouvir conversando, rindo ocasionalmente, os sons de uma reunião bem-sucedida. Bateu uma vez, timidamente. Só mais alguns minutos, Sr. Davidson, disse a assistente animadamente. Ela sabe que o senhor está aqui. Pensei em todas as vezes que me disseram só mais alguns minutos no consultório médico, quando ele prometeu vir ao ultrassom do bebê que havíamos perdido, no funeral do meu pai, quando ele estava fechando um negócio, no restaurante, no meu aniversário, quando ele estava provando algo a Jake sobre prioridades. Ele bateu de novo, notou Cynthia, olhando o relógio. 2h13, ele está ficando desesperado. Ótimo, eu disse, me surpreendendo com a frieza na minha voz. Revisamos a coreografia final. Eu estaria sentada quando ele entrasse, calma e serena. Cynthia o deixaria processar minha presença antes de falar. Não explicaríamos imediatamente. Deixá-lo-íamos descobrir. Deixá-lo-íamos ligar os pontos. Deixá-lo-íamos entender que sua humilhação havia sido orquestrada pela mulher que ele tratava como um animal de estimação adestrado. 2h40, anunciou Cynthia. Exatamente 3h14, mais os 20 minutos que você esperou até ele chegar ao restaurante. Ela apertou o interfone. Mande-o entrar. Ouvimos-lo levantar-se com dificuldade, provavelmente ajeitando o terno arruinado, tentando recuperar um pouco de dignidade. A maçaneta girou lentamente, como se ele tivesse medo do que encontraria lá dentro. Quando ele entrou e me viu, seu rosto passou por uma sinfonia de emoções, confusão, reconhecimento, medo, raiva e, finalmente, compreensão. Ele ficou parado na porta, com a boca ligeiramente aberta, seus discursos de entrevista preparados evaporando como fumaça. Inclinei-me ligeiramente para a frente, encontrando seus olhos com a mesma calma que demonstrara no restaurante. Mas, desta vez, era eu quem estava no controle. Desta vez, era ele quem esperava permissão para entender o que estava acontecendo com ele. Sente-se, disse Cynthia, com a voz carregada da autoridade de alguém que nunca teve que esperar. Precisamos discutir sua filosofia de liderança. Ele desabou na cadeira como se seus ossos tivessem subitamente se transformado em água. O terno Armani, que parecerá tão elegante naquela manhã, agora grudava nele com suor e derrota. Sua boca se abriu e fechou várias vezes, sem emitir nenhum som, como um peixe retirado da água.
Sr. Davidson, disse Cynthia, com a voz profissional e fria, vamos discutir sua candidatura, especificamente sua filosofia de liderança. Ela pegou uma pasta, o portfólio dele, aquele que ele havia passado semanas aperfeiçoando, mas colados na frente estavam as capturas de tela que eu havia fornecido, a planilha, as mensagens do chat em grupo, os comentários da transmissão ao vivo. Eu não. Ele começou, mas parou, com os olhos fixos nos papéis. De acordo com sua carta de apresentação, continuou Cynthia, lendo as próprias palavras dele, você se orgulha de lidar com personalidades desafiadoras e estabelecer hierarquias claras na dinâmica da equipe. Poderia explicar melhor isso? Seu pomo de Adão balançou enquanto ele engolia. Isso não é, eu quis dizer em um contexto profissional. Ah, é? Cynthia pegou outro papel porque, de acordo com esta mensagem de 6 meses atrás, você escreveu: as mesmas técnicas que funcionam em casa funcionam no escritório. Estabeleça o domínio desde o início, mantenha o controle consistentemente. Isso me parece uma filosofia unificada. Eu o vi encolher a cada palavra. Este não era o homem que entrará no restaurante na quinta-feira à noite. Era alguém descobrindo que ações têm consequências, que jogos têm finais, que até a pessoa mais bem treinada pode aprender novos truques. Ela armou isso, disse-lhe de repente, apontando para mim, com a voz embargada. Isso é uma armadilha ou algo assim? Você não pode. Não pode o quê? Interrompi, com a voz firme. Não pode fazer você esperar? Não pode documentar seu comportamento? Não pode usar suas próprias palavras contra você? Cynthia abriu algo no computador e virou a tela para ele. Era transmissão ao vivo do restaurante, e a voz dele ecoava, 3 horas e 14 minutos. Eu disse que ela ainda estaria esperando. 47 pessoas assistiram a isso ao vivo, disse ela, clinicamente. 1.300 visualizações até a manhã seguinte. Você transformou a humilhação da sua esposa em entretenimento. Hoje, nós simplesmente retribuímos o favor. Aquilo foi diferente. Como? Inclinei-me para a frente. Por que você estava no controle? Por que seus amigos estavam rindo com você em vez de você? Por que você me treinou tão bem que sabia que eu ia ficar sentado ali e aguentar? Suas mãos estavam tremendo agora, as mesmas mãos que tinham dado tapinhas na minha cabeça como se eu fosse um cachorro, que tinham estalado os dedos para mim pedindo cerveja, que tinham cumprimentado seus amigos depois de cada sessão de treinamento bem-sucedida. Os formulários que você preencheu, disse Cynthia, puxando-os de outra pasta. Respostas interessantes. Pergunta 15, sobre colaboração com superiores femininas, nunca passei por essa situação. Pergunta 23, sobre lidar com funcionários desrespeitosos, estabeleça consequências claras e mantenha a consistência. Pergunta 31, sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional, os funcionários devem estar disponíveis quando necessário. Ela largou os formulários deliberadamente. Não são exatamente as respostas que procuramos na Morrison Industries. Você me fez esperar 3 horas, disse ele, como se tivesse acabado de perceber a extensão daquilo. Você planejou isso. Na verdade, eu disse, você planejou tudo. 2 anos de networking para conseguir essa entrevista, meses de preparação. Aquele terno novo, que não parece mais tão novo. Você até treinou seu aperto de mão. Firme demais, aliás. Sempre tentando estabelecer domínio, até comigo. Principalmente com você, corrigiu Cynthia. De acordo com essas mensagens, sua esposa era um exercício para sua vida profissional, um campo de testes para suas técnicas de gestão. Ele olhou para mim então, olhou para mim de verdade, talvez pela primeira vez em anos, não como seu animal de estimação treinado, não como seu servo pessoal, mas como alguém que havia orquestrado sua humilhação completa. Como? Sussurrou ele. Da mesma forma que você fez, eu disse, sistematicamente, deliberadamente, com uma plateia para testemunhar cada momento. Cynthia apertou um botão em sua mesa. Marcos, você poderia entrar, por favor? O segurança entrou, preenchendo a porta com sua presença. Meu marido instintivamente se encolheu. O Sr. Davidson já estava de saída, disse Cynthia, gentilmente. Por favor, garantam que ele saia pelo saguão principal, aquele com todas as janelas onde todos podem ver. Isso é ilegal, ele gaguejou, levantando-se. Vou processar.
Eu vou. Você vai o quê? Cynthia também se levantou, com todo o seu 1,62 metros de altura irradiando poder. Contar às pessoas que você foi obrigado a esperar por uma entrevista de emprego, que foi tratado exatamente como tratou sua esposa por 15 anos? Por favor, diga. Eu adoraria ver esse processo. Marcos se afastou para deixá-lo passar, mas meu marido hesitou na porta. Por quê? Ele me perguntou. Eu te dei tudo: um lar, segurança, uma vida pela qual a maioria das mulheres mataria. Você me deu uma gaiola, eu disse simplesmente. E depois ficou surpreso quando eu aprendi a arrombar a fechadura. Ele olhou para nós duas mulheres que haviam tomado o poder dele e usado contra ele. Você destruiu a minha carreira. Não, disse Cynthia, sentando-se novamente. Você mesma fez isso. Nós apenas documentamos, assim como você documentou o treinamento da sua esposa. Considere esta a sua entrevista de saída do casamento. Ela vai voltar, disse ele, mas soou como uma pergunta. Ela sempre volta. Na verdade, eu disse, pegando meu celular e mostrando a ele uma mensagem de Silvia Martinez, minha advogada de divórcio, tem uma reunião às 16 horas. Vamos discutir suas contas ocultas de criptomoedas. Ah, você não sabia que eu sabia delas? A ex-mulher do Jake foi muito prestativa. Acontece que ela manteve registros de tudo durante o processo de divórcio. Seu rosto ficou branco. Isso é uma questão financeira privada. Assim como minha dignidade. Mas você tornou isso entretenimento público. Marcos pigarreou. Senhor, precisamos ir agora. Enquanto meu marido caminhava em direção à porta, derrotado e humilhado, Cynthia gritou: Ah, Senhor Davidson, mais uma coisa. Repassei sua experiência de entrevista para minha rede de contatos, para todas as CIOR, gerentes de contratação e diretoras de RH do setor. Elas acharam educativo. Ele se virou, com o rosto numa mistura de raiva e desespero. Você me arruinou. Não, eu disse, me levantando e alisando o terno da minha mãe. Você se arruinou. A gente só levantou um espelho. Marcos o acompanhou para fora e, pela janela de Cynthia, o observamos atravessar o saguão. Todas as pessoas por quem ele passava pareciam conhecê-lo, os seguranças, as recepcionistas, os outros candidatos. Todos observavam com a mesma expressão, uma mistura de pena e desgosto. Como você se sente? Cynthia me perguntou quando ele saiu. Pensei nisso. Durante 15 anos, eu vinha desaparecendo lentamente, uma correção de cada vez. Hoje, eu fiz desaparecer sua confiança, seu controle, sua superioridade cuidadosamente construída, tudo desapareceu em 3 horas e 14 minutos. Livre, eu disse. Finalmente, me sinto livre. Cynthia sorriu, a primeira expressão calorosa que vi nela. Ótimo. Agora, vamos discutir o seu futuro. Eu falei sério sobre aquela oferta de emprego. Qualquer mulher que consiga orquestrar esse nível de planejamento estratégico merece estar na liderança corporativa. Pela janela, eu podia ver o BMW do meu marido saindo do estacionamento. Ele voltaria para uma casa vazia. Eu já tinha levado minhas coisas para um hotel. Ele ligaria para Jake, Tom, Mike, mas todos estavam lidando com suas próprias crises agora que Jennifer e as outras esposas tinham começado a trocar ideias. Amanhã, as fechaduras seriam trocadas. Os papéis do divórcio seriam entregues. A auditoria financeira começaria. Mas hoje, agora mesmo, eu estava sentado no escritório de um CEO como um igual, não como um animal de estimação. A entrevista havia terminado, a dele, de certa forma, a minha também. Nós dois tínhamos aprendido do que éramos capazes. A diferença era que eu nunca esqueceria a lição. O telefone do escritório da Cynthia tocou enquanto eu assinava a minha papelada. Ela olhou para o identificador de chamadas e sorriu, colocando-o no viva voz. Indústrias Morrison, Cynthia falando. Aqui é David Richardson, da Richardson Tech. A voz era firme e profissional. Estou ligando para pedir referências do Sr. Davidson. Ele listou a sua empresa como a entrevista mais recente. Os olhos de Cynthia encontraram os meus. Ah, sim, Sr. Davidson. Ele foi entrevistado conosco ontem.
Você poderia me falar sobre o desempenho dele? Com certeza. Ele demonstrou uma paciência extraordinária, esperou 3 horas e 14 minutos sem reclamar. Ela fez uma pausa. Embora ele parecesse ter dificuldades com a nossa avaliação da cultura da empresa, particularmente nas sessões sobre dignidade no local de trabalho e respeito por todos os funcionários. O silêncio do outro lado da linha se estendeu desconfortavelmente. Entendo. Obrigada pelo seu tempo. Depois de desligar, Cynthia se virou para mim. Essa é a 4ª ligação hoje. As notícias correm rápido neste setor. Meu telefone vibrou, uma mensagem de Jennifer, emergência. Verifique o chat do grupo. Tom está pirando. Peguei as capturas de tela que ela havia enviado. Tom havia descoberto a documentação de Jennifer e estava tentando desesperadamente apagar anos de mensagens, mas ela já havia encaminhado tudo para a diretoria da empresa dele, que estava particularmente interessada nas mensagens em que ele discutia o uso de recursos da empresa para rastrear os movimentos da esposa. Preciso fazer uma ligação, disse a Cynthia. Jennifer atendeu ao primeiro toque, sussurrando. Ele está em casa há 3 horas, andando de um lado para o outro e gritando ao telefone com o Mike e o Jake. Ele não sabe que eu consigo ouvi-lo do porão. Ele fica repetindo seu nome, te culpando por ter começado isso. Onde você está exatamente? Trancada no banheiro do porão. Tenho minha bolsa de emergência, como você sugeriu. O advogado que você recomendou já tem tudo. Pelo telefone, eu ouvi a voz abafada de Tom. Ela deveria ser a quebrada, a obediente. Como ela planejou isso? Jennifer, ouça com atenção. Ligue para o 192 se não se sentir segura. Caso contrário, siga o plano. O chaveiro está marcado para amanhã ao meio-dia, certo? Sim. E os carregadores às 2? Meu telefone apitou com outra ligação, a mãe do meu marido. Preciso ir, disse a Jennifer. Lembre-se, você não está mais sozinha. Recusei a ligação da mãe dele, mas ela imediatamente me mandou uma mensagem. Precisamos conversar sobre o que você fez no jantar. Não é assim que uma família lida com problemas. Família. Ela viu o filho me humilhar por anos e nunca disse uma palavra. Mas agora que seu próprio casamento estava implodindo, o pai dele havia se mudado para um hotel depois do comentário sobre a modelo, de repente, ela se importava com a família. Cynthia estava lendo algo no computador. Seu marido acabou de solicitar o seguro-desemprego. O motivo da saída foi o ambiente de trabalho hostil. Ela riu. Ele ainda não foi demitido. Será na segunda-feira. Meu amigo do conselho da empresa dele acabou de mandar uma mensagem. A investigação da planilha revelou que ele estava usando computadores e tempo da empresa para fazer a manutenção. Isso é mau uso de recursos e criação de um ambiente hostil para qualquer funcionária que possa ter visto. A chave do meu novo apartamento pesava no meu bolso quando saí da Morrison Industries naquela noite. O porteiro do meu prédio, um condomínio fechado que Cynthia havia recomendado, assentiu quando passei. Boa noite, senhorita Williams. Williams, meu nome de solteira. Comecei a usá-lo imediatamente, mesmo antes do divórcio ser finalizado. Dentro do meu apartamento, as caixas ainda estavam empilhadas contra as paredes, mas as louças da minha mãe já estavam expostas no armário, as fotos dela arrumadas na lareira, coisas que eu tinha escondido no armário porque ele disse que eram antiquadas e desorganizadas. Meu telefone tocou, um número desconhecido. É a esposa do vídeo do restaurante? Meu sangue gelou. Quem é? Meu nome é Patrícia. Não te conheço, mas vi a transmissão ao vivo. Minha filha me enviou. Eu só queria te agradecer. Agradecer? Esperei 8 horas uma vez. Véspera de Natal de 1987. Meu marido estava em um bar com os amigos, apostando se eu ainda estaria na casa da mãe dele quando ele chegasse. Eu esperei. Sempre esperei. Fiquei casada por mais 30 anos antes de ele morrer. Sua voz falhou um pouco. Eu nunca me levantei, nunca fui embora. Ensinei à minha filha que esperar era amor. Ela me enviou seu vídeo e disse: é isso que você deveria ter feito, mãe. Você mostrou a ela algo que eu nunca consegui, que não precisamos esperar.
Depois que ela desligou, fiquei sentado no meu apartamento vazio, processando a situação. O vídeo já tinha sido visto mais de 50.000 vezes. Choveram comentários de mulheres compartilhando suas próprias histórias de espera, de treinamento, do momento em que finalmente pararam. A ex-mulher de Jake havia criado um grupo de apoio online, Chega de Espera. Em 2 dias, ele tinha 3.000 membros. Meu marido mandou uma mensagem à meia-noite: a casa está muito silenciosa. Depois, encontrei seu bilhete. Eu o havia deixado no balcão da cozinha, ao lado da cafeteira dele, com hora marcada para quando eu soubesse que ele o encontraria. 3 palavras: não espere por nada. Ele ligou 17 vezes entre meia-noite e 3 da manhã. Desliguei meu telefone e dormi melhor do que há anos. A manhã de sábado trouxe visitas inesperadas. A ex-mulher do Mike, Sandra, estava na minha porta com café e donuts. Achei que você poderia precisar de um pouco de açúcar em solidariedade, disse ela. Sentávamos-nos no chão, rodeados de caixas, enquanto ela me contava sobre as consequências do divórcio. A solidão atinge de forma diferente quando você a escolhe, disse ela. Não é nada solitário. É tranquilo. Ela me mostrou o perfil do aplicativo de namoro que Mike tinha criado. A biografia dele dizia: homem tradicional procura mulher feminina que entenda os papéis adequados. 12 matches. Ela riu. Só bots e mulheres procurando sugar daddies. Acontece que o grupo de encontros para narcisistas controladores é bem raso. Meu advogado ligou enquanto Sandra estava lá. Ele está alegando abandono. Diz que você saiu sem avisar. Esperei 3 horas em um restaurante no nosso aniversário enquanto ele apostava na minha lealdade. De quanto mais aviso ele precisava? Foi o que eu disse ao advogado dele. Além disso, o marido da Jennifer tentou esconder bens, transferiu tudo para uma conta no exterior. Não sabia que a Jennifer tinha um software de registro de digitação no computador deles. Ela tem todas as senhas. As peças do dominó continuaram caindo. Na tarde de sábado, Tom foi demitido e teve o e-mail da empresa bloqueado. A situação da custódia de Jake explodiu quando sua filha, de 17 anos e entendedora de tecnologia, descobriu que o bate-papo em grupo estava salvo na nuvem do computador de casa. Ela mesma enviou o texto ao juiz com um bilhete: é por isso que não quero visitá-lo. Meu marido postou no Facebook naquela noite, tentando controlar a narrativa: estou passando por um momento difícil. Algumas pessoas acreditam em tudo que vem online. Acredite que há 2 lados em cada história. Os comentários foram brutais. Nancy, do restaurante, encontrou a postagem: vi você humilhar aquela pobre mulher por 3 horas. Não há outro lado na crueldade. Até o irmão dele comentou: talvez seja a hora de uma autorreflexão. No domingo, ele apagou todas as redes sociais. Mas a internet nunca esquece. Capturas de tela perduraram em tópicos do Reddit, discussões no Twitter e análises de relacionamentos tóxicos no TikTok. Alguém transformou aquilo em um momento de aprendizado, desmascarando as táticas de manipulação exibidas na transmissão ao vivo. Comecei meu novo emprego na Morrison Industries na segunda-feira. Minha mesa ficava de frente para janelas com vista para a cidade, com a luz natural inundando o ambiente. Na parede, pendurei uma única foto: eu no restaurante, tirada por Nancy pouco antes de eu sair, de pé, com a dignidade intacta, indo embora. Cynthia apareceu com um presente de boas-vindas, uma caneca de café com os dizeres: nunca espere. Pronto para sua primeira reunião de liderança? Ela perguntou. Pensei nos 15 anos que passei apagando minha luz, me tornando menor, esperando a permissão para existir plenamente. Agora, eu estava prestes a entrar em uma sala onde minha voz seria importante, onde minhas ideias seriam ouvidas, onde ninguém jamais estalaria o dedo para mim pedindo uma bebida. Estive pronta a vida toda, eu disse. Eu só estava esperando o momento certo para parar de esperar. A reunião de liderança tinha acabado de terminar quando a assistente de Cynthia bateu à porta. Tem uma mulher aqui querendo te ver. Ela disse que se chama Raquel Chun, da Cipher Financial Forensics. Raquel entrou como uma tempestade de salto-agulha, carregando uma pasta de couro que provavelmente custava mais do que minha antiga mesada. Ela fazia parte da rede da Cynthia, a mesma que havia encontrado a criptomoeda escondida do meu marido. Precisamos conversar, disse ela, pegando um tablet.
Encontrei algo maior. Nós três nos sentamos à mesa de conferências da Cynthia enquanto Raquel abria planilhas que me faziam girar a cabeça. Seu marido não estava apenas escondendo criptomoedas. Ele e os amigos tinham um esquema de investimentos completo. Chamavam de o fundo da liberdade, o plano de aposentadoria deles para quando se divorciassem das esposas. Meu estômago embrulhou. Quando, não se. Olha isso. Ela me mostrou históricos de transações de 5 anos atrás, depósitos mensais de todos os 4. A conta está em nome do ex-cunhado do Jake nas Ilhas Cayman. Valor atual, $847 mil. Cynthia assobiou. Isso é fraude eletrônica e conspiração. Melhora, continuou Raquel. Eles estavam usando o crédito das esposas para garantir empréstimos para investimentos. O crédito da Jennifer foi usado para comprar imóveis para alugar, conforme declarado no imposto de renda do Tom. O seu crédito foi usado para um investimento inicial que ele listou como despesa comercial. Pensei em todas as vezes que ele me disse que eu era emotiva demais para entender finanças, dispersa demais para administrar dinheiro. Enquanto isso, ele estava usando meu nome, meu crédito, meu futuro como garantia para seu plano de fuga. Podemos provar? Perguntei. Raquel sorriu como um tubarão. Já dei. O ex-cunhado do Jake surtou na hora quando o FBI bateu na porta dele. Acontece que ele não quer ir para uma prisão federal por causa dos caras que o chamaram de um quase-família no grupo de bate-papo deles. Naquela noite, a rede de Cynthia se reuniu na cobertura de Diana, 12 mulheres ao redor de uma mesa que havia passado por mais planejamento estratégico do que a maioria das salas de reuniões corporativas. Estavam lá Margarete, que havia tomado a empresa Fortune 500 do ex-marido no divórcio, Linda, cuja vingança fora tão completa que seu ex agora morava no porão da mãe aos 53 anos, e Susan, a psiquiatra que literalmente escreveu o livro sobre abuso narcisista. Mostre a eles o que você encontrou, Cynthia insistiu com Raquel. Enquanto Raquel explicava o fundo da liberdade, a energia da sala passou de solidária para predatória. Todas aquelas mulheres já haviam sido vítimas um dia. Agora, eram algo completamente diferente. Podemos destruí-los legalmente, disse Margarete, já enviando uma mensagem de texto para seu contato no Departamento de Justiça. Ou, sugeriu Linda, podemos fazer o que eles mais temem, torná-los irrelevantes. Susan pegou o celular. Vou palestrar na conferência da Associação Americana de Psiquiatria no mês que vem. Meu tema acabou de mudar para o Síndrome da Bola e Corrente, um estudo de caso sobre abuso narcisista coletivo. Diana já estava digitando. Vou fazer com que a jornalista do time se interesse. Ela me deve um favor. Observei essas mulheres se mobilizarem como generais planejando uma campanha. Minha vingança foi pessoal. Foi sistemática. 3 dias depois, meu marido ligou de um número que eu não reconheci. Congelaram tudo, disse-lhe sem rodeios. Minhas contas, os investimentos, tudo. O que vocês fizeram? Eu não fiz nada. O seu fundo da liberdade fez. Silêncio. Então, como você, o ex-irmão do Jake? Engraçado como as pessoas abandonam você rapidamente quando acusações federais são mencionadas. Isso é loucura. Eram só economias em nome de outras pessoas. Usando fraude para planejar sua fuga de casamentos que você chamou de situações temporárias ou em suas mensagens. Ele respirava pesadamente agora. Preciso desse dinheiro para os advogados. Deveria ter pensado nisso antes de precisar de advogados. Por favor. A palavra saiu estrangulada. Estou hospedada no motel. Meus cartões de crédito estão estourados. Minha família não fala comigo. Nem o Mike atende minhas ligações. Mike tinha seus próprios problemas. Sandra tinha acabado de postar seu perfil de namoro no Twitter com mensagens de assédio a mulheres que o rejeitaram. #MikeDeCreep estava virando tendência local. Lembra o que você disse ao Jake sobre mim? Perguntei. Que eu era tão bem treinada que esperaria para sempre. Pois é, espere só. Nunca mais vou te ajudar. Desliguei e bloqueei o número. Na Morrison Industries, minha iniciativa de dignidade no local de trabalho estava ganhando atenção nacional. Empresas ligavam, querendo implementar nossos protocolos.
A ironia não passou despercebida, eu havia aprendido a reconhecer abusos documentando os meus. Durante minha apresentação para um conselho da Fortune 500, usei exemplos simplificados da Ball Chang'an. Esta planilha, mostrei a eles, monitorava o estoque de mulheres e as métricas de desempenho para seres humanos. É isso que acontece quando a toxicidade no local de trabalho se espalha. Um homem lá atrás levantou a mão. Isso não é um pouco extremo? São relacionamentos privados. Senhor, respondi, esses homens planejaram suas estratégias no trabalho, durante o expediente, usando recursos do trabalho. 3 deles foram demitidos por isso. O 4º está sob investigação federal. Não há nada de privado em abuso sistemático. A sala ficou em silêncio. Mais tarde, o assistente daquele homem me agradeceu em particular. Ele faz a mesma coisa com a esposa. Talvez agora ele pense 2 vezes. Jennifer ligou naquela noite, rindo pela primeira vez em meses. O Tom está morando com a mãe. Ela o obriga a fazer tarefas em um quadro como se fosse uma criança. Ele tem que fazer check-in até às 21 horas. Justiça poética. A melhor parte? A mãe dele me mandou um cartão de agradecimento, disse que eu a ajudei a ver o que ela tinha criado e agora ela está consertando. A situação de Jake havia implodido de forma espetacular. Sua filha de 17 anos havia iniciado uma série no TikTok chamada A Masculinidade Tóxica do Meu Pai, onde lia trechos do bate-papo em grupo com comentários. Ela tinha 2 milhões de seguidores. Recrutadores universitários estavam entrando em contato, impressionados com seu trabalho de advocacia. Pelo menos algo de bom surgiu da feiura deles, disse Jennifer. A jornalista que Diana havia contatado publicou seu artigo naquela semana. A manchete: a gangue da bola e corrente, como 4 homens transformaram o casamento em uma competição e perderam tudo. Incluía entrevistas com todas as esposas, nossas histórias entrelaçadas como um conto de advertência. O artigo viralizou no mundo todo. Mulheres do Japão à Jamaica compartilharam suas próprias versões da gangue da bola e corrente. Meu marido mandou uma mensagem de outro número: o artigo está me matando. Não consigo ser contratada em lugar nenhum. Por favor, acabem com isso. Eu não respondi, mas Cynthia respondeu, publicamente, no LinkedIn: o caráter importa na liderança. Homens que desumanizam sistematicamente suas parceiras farão o mesmo com os funcionários. A Morrison Industries se opõe a todas as formas de abuso, públicas e privadas. Sua publicação recebeu 50.000 curtidas. Os comentários eram uma mistura de apoio e histórias de horror de outras mulheres. Raquel ligou para atualizar o caso. O FBI está apresentando queixa: fraude eletrônica, conspiração, sonegação fiscal. Seu marido pode pegar de 5 a 10 anos. De 5 a 10 anos. Ele me controlou por 15. Naquela noite, conheci alguém em um café. Diane, cuja história havia viralizado 6 meses antes. O marido dela havia feito algo semelhante, embora de forma menos organizada. Ela o destruiu tão completamente que ele se mudou para outro país. Como você segue em frente? Perguntei a ela. Depois da vingança, depois da justiça, como você consegue simplesmente viver? Ela mexeu o café, pensativa. Você percebe que a vingança nunca foi o objetivo. Era a recuperação. Você não estava destruindo-o. Você estava se reconstruindo. Cada ação contra ele era, na verdade, uma ação sua. Pensei nisso enquanto caminhava para casa, em direção ao meu apartamento. As luzes da cidade se turvaram como naquela noite no restaurante, mas desta vez de lágrimas de alívio, não de raiva. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número que eu não reconheci: uma mulher de Ohio. Vi sua história. Estou esperando meu marido às 6 horas. Ele está em um bar com amigos, apostando quanto tempo vou ficar, mas acabei de sair. Obrigada por me mostrar que eu consigo. Outra mensagem da Austrália: meu marido também tem uma planilha. Acabei de enviar para o chefe dele. Outro do Texas: as esposas estão conversando. Estamos todos conversando. O jogo acabou. Fiquei do lado de fora do meu prédio, olhando para as janelas iluminadas. Lá dentro estava meu espaço, minha paz, minha liberdade. Ninguém estava me cronometrando, me avaliando, me treinando.
A vingança mais profunda não era o que tínhamos feito a eles. Era o que tínhamos feito um pelo outro. Tínhamos nos conectado, documentado, apoiado e libertado um ao outro. A gangue da bola e corrente criou sua própria destruição ao nos unir. Meu marido jamais entenderia isso. Ele passaria anos pensando que aquilo era sobre ele, sobre punição, sobre vingança. Mas deixou de ser sobre ele no momento em que saí daquele restaurante. Era sobre mim, finalmente, lindamente, completamente sobre mim. Entrei no estacionamento da Morrison Industries, com meu BMW ronronando até parar na área executiva. 2 anos se passaram desde aquele encontro no restaurante, e eu não olhei para trás desde então. Hoje era um dia especial, o lançamento da nossa iniciativa nacional com representantes de 40 empresas presentes. Meu celular vibrou enquanto eu reunia meus materiais de apresentação. Uma mensagem de um número desconhecido, uma foto de um casal no restaurante NYS, sentados naquela mesa, aquela com a placa. A mulher estava de pé, indo embora. A mensagem dizia, seguindo seus passos. Obrigada por nos mostrar a porta. Sorri, guardando o celular. Essas mensagens agora chegavam semanalmente, às vezes diariamente, mulheres encontrando força na minha história, embora, na verdade, sempre a tivessem. Elas só precisavam de permissão para usá-la. A sala de conferências estava lotada. Assim que entrei, as conversas se aquietaram, não o silêncio desdenhoso que eu conhecera antes, mas a atenção respeitosa. Meu assistente, Marcos, sim, o mesmo segurança que deixará meu ex-marido esperando, me entregou o controle remoto para a apresentação. Pronta para mudar algumas vidas? Perguntou ele com um sorriso. Sempre. Comecei minha apresentação com uma foto, não minha, mas da planilha. A sala ficou embasada em suspiros enquanto os executivos reconheciam os padrões tóxicos de seus setores refletidos naquelas colunas. É isso que acontece quando permitimos que a cultura do ambiente de trabalho valide o abuso pessoal, eu disse. Esses homens se sentiram fortalecidos pelo sucesso profissional para tratar suas parceiras como métricas de desempenho. Hoje, estamos implementando padrões que tornam esse comportamento não apenas inaceitável, mas impossível de esconder. Uma mão erguida nas costas, um homem, provavelmente na faixa dos 40 anos, com a aliança de casamento em evidência. Você não acha que humilhação pública é ir longe demais? Eram relacionamentos privados. Antes que eu pudesse responder, outra voz me interrompeu. Privado? Jennifer se levantou do seu assento na terceira fileira. Ela estava ali representando sua nova empresa de consultoria, vestida com um terno elegante que a fazia parecer em nada com a ratinha que um dia fora. Eles transmitiram ao vivo a nossa humilhação para 47 pessoas. Mantiveram planilhas nos computadores da empresa. Planejaram suas estratégias durante o horário de trabalho. A única coisa privada nisso tudo era o nosso sofrimento. O homem sentou-se, com o rosto vermelho. Após a apresentação, Cynthia me encontrou no meu escritório. O Times quer fazer uma matéria complementar. Tipo onde eles estão agora, ponto. Deixe-os pensar, eu disse, e então reconsiderei. Na verdade, eu farei isso, mas só se eles incluírem os outros. A entrevista aconteceu uma semana depois. Jennifer, Sandra, Maria, ex-esposa de Jake, e eu estávamos sentados na sala de conferências de Cynthia enquanto o jornalista, o mesmo que havia escrito o artigo viral original, perguntava sobre nossas vidas agora. Jennifer falou primeiro. Tenho uma empresa que ajuda mulheres a documentar abusos e se preparar para o divórcio. Ajudamos 300 mulheres em 2 anos. Meu ex-marido trabalha em um call center. A mãe dele o obriga a pagar aluguel. Sandra riu. O Mike se mudou para Idaho, mudou o nome para Michael, finge que o passado não existe, mas a internet é para sempre. Toda mulher com quem ele sai acaba pesquisando ele no Google. A atualização de Maria foi a mais satisfatória. Jake está numa prisão de segurança mínima. Nossa filha entrou em Yale por causa do seu trabalho de advocacia. Ela está escrevendo um livro sobre crescer com um pai narcisista. Ele escreve cartas que ela não abre. E você? Perguntou-me o jornalista. Estou vivendo, eu disse simplesmente. Não estou esperando, não estou atuando, não estou me encolhendo, apenas vivendo. Ela queria mais detalhes, então eu os contei,
a promoção para vice-presidente, o relacionamento com David, um viúvo que nunca havia calculado quanto tempo eu levava para fazer qualquer coisa, o contrato do livro que eu tinha acabado de assinar, a fundação que eu estava começando com o adiantamento. E seu ex-marido? Encontrei algo no meu celular, uma captura de tela que Jennifer tinha me enviado, um perfil de namoro com uma foto granulada, alegando ser um homem tradicional em busca de uma conexão genuína. Sua idade era 5 anos menor, e seu cargo, inflado para coordenador de logística. Nenhuma menção a um casamento anterior. Continuo mentindo, eu disse. Ainda esperando que alguém acredite. O artigo saiu 2 semanas depois. A manchete, o jogo da espera. 2 anos depois, as mulheres que se recusaram a esperar estão prosperando. Mas o verdadeiro ápice veio no mês seguinte. A Harvard Business School quis usar nossa história como estudo de caso. Eles nos levaram de avião e nos hospedaram em um lindo hotel. Participamos de um painel diante de 200 alunos de MBA, discutindo dinâmicas de poder, estratégias de documentação e a intersecção entre abuso pessoal e profissional. Uma jovem na primeira fila perguntou: "Você se arrepende da natureza pública de sua vingança?" Pensei nisso. Lamento que tenha sido necessária uma humilhação pública para que ele enfrentasse as consequências. 15 anos de crueldade privada não foram suficientes. Não deveriam ser necessários vídeos virais e investigações do FBI para que o abuso fosse levado a sério. Um jovem levantou a mão. O que você diria a alguém que se reconhece no seu ex-marido? A sala ficou em silêncio. Foi corajoso da parte dele pedir. "Pare", disse Jennifer com firmeza. Simplesmente pare. Faça terapia de verdade, não vídeos do YouTube sobre ser um alfa. Entenda que seu parceiro é uma pessoa completa, não um acessório na sua vida. E se você não consegue fazer isso, deixe-o em paz. Deixe-o encontrar alguém que consiga. Após o painel, o jovem se aproximou de mim em particular. Minha namorada me enviou sua história há 6 meses. Disse que eu estava seguindo esse caminho. Estou fazendo terapia agora, e também aconselhamento de casais. Queria agradecer pelo alerta. Observei seu rosto, procurando a encenação, a manipulação, mas ele parecia sincero, até assustado. "Não me agradeça", eu disse. Agradeça à sua namorada por te avisar, e agradeça a si mesmo se você realmente mudar. No voo de volta para casa, sentei-me ao lado de Maria. Ela lia o manuscrito do livro da filha no tablet, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Lágrimas boas?", perguntei. "Do melhor tipo." Ela escreveu sobre a escolha de quebrar o ciclo, sobre observar o comportamento do pai e decidir nunca aceitá-lo ou reproduzi-lo. Aterrissamos enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de âmbar e rosa. Meu celular tinha dezenas de mensagens, da minha equipe, do David, de mulheres que eu nunca tinha conhecido, mas que pareciam irmãs. A última mensagem era da minha ex-sogra, uma foto dela na praia, bronzeada e sorrindo com um novo namorado que não se parecia em nada com o ex-marido. A legenda: "Nunca é tarde para parar de esperar pela mudança e se tornar ela." Fiquei no aeroporto, observando famílias se reunirem, casais se abraçarem, a vida seguir em frente com toda a sua beleza confusa. Em algum lugar daquela cidade, meu ex-marido provavelmente estava se preparando para o plantão da noite, sozinho em seu apartamento, esperando a vida melhorar sem fazer nada para melhorá-la. Mas isso não era mais minha preocupação. Não era há anos. David mandou uma mensagem: "Jantar às 7, aquele novo restaurante etíope que você queria experimentar." "Perfeito", respondi. "Te encontro lá." Sem espera, sem brincadeiras, sem apresentação, apenas 2 pessoas se escolhendo, chegando na hora e totalmente presentes. O estacionamento estava quase vazio, e meus passos ecoavam enquanto eu caminhava até o carro. Na minha bolsa, estava o contrato da minha fundação, o Fundo no Norway, que forneceria assistência jurídica a mulheres que documentassem abusos. Enquanto dirigia para casa, passei pelo restaurante NYS. O letreiro de neon piscava, acolhedor e convidativo. Pela janela, eu podia ver a minha mesa, agora a mesa deles. Uma mulher estava sentada ali sozinha, com a xícara de café cheia, o celular virado para cima, olhando as horas. Entrei no estacionamento. Nancy me reconheceu imediatamente, seu rosto se iluminando.
Só quero falar com alguém, eu disse a ela, acenando com a cabeça para a mulher que me esperava. Aproximei-me da mesa e sentei-me no assento oposto. A mulher olhou para cima, assustada. Tinha talvez 30 anos, bonita daquele jeito exausto de alguém que vinha desaparecendo lentamente. Ele não vem, eu disse gentilmente. Ou, se vier, será com plateia e uma piada cruel. De qualquer forma, você não precisa esperar para descobrir. Seus olhos se encheram de lágrimas. Como você, esta mesa, este lugar? Eu já fui você. Ela olhou para a placa, entendendo. Você é ela. Aquela que foi embora. Aquele que caminhou em minha direção, corrigi. Há uma diferença. Dei a ela meu cartão, o cartão da Jennifer, o cartão do advogado, uma tábua de salvação de números e nomes. Mas eu o amo, ela sussurrou. Ame-se mais, eu disse, levantando-me. Ele está contando com você para não fazer isso. Deixei-a lá, sabendo que ela poderia esperar esta noite, talvez amanhã, talvez na semana que vem. Mas as sementes estavam plantadas. A rede estava crescendo. O jogo estava terminando, uma mulher de cada vez. Meu prédio se erguia diante de mim, janelas brilhando como promessas. Lá dentro estava minha vida, escolhida, construída, defendida e amada. No balcão da cozinha, havia um bilhete de David, atrasada da cirurgia. Comecem sem mim. Nós nos encontramos. Sempre fazemos isso. Sorri, servindo-me de vinho e começando a preparar o jantar. Sem esperar, apenas vivendo o espaço entre o que era e o que seria, finalmente entendendo que a melhor vingança não era fazer outra pessoa esperar. Era nunca mais ter que esperar. Se esta história de justiça poética te fez vibrar com a transformação dela, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando ela se sentou no escritório da Cynthia, observando-o esperar por 3 horas e 14 minutos, finalmente experimentando o próprio remédio. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras como esta. Inscreva-se e clique no sininho para não perder nenhuma publicação.